Os atributos de Deus. Diz para mim, você conhece os atributos de Deus? Você sabe qual a importância que tem para nós cristãos os atributos de Deus? Você sabe o que é esses atributos? Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a obter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Diz para mim, é isso que você quer? Então faz o seguinte, se inscreva nesse canal, deixe o seu like para você não perder os próximos vídeos que serão colocados por aqui e desse modo poder obter muito conhecimento. Se inscreva no canal, ative o sininho, marque as notificações para você ficar por dentro de tudo. Muito bem, como você já deve saber, nós estamos no desafio de teologia, que 30 dias com você estudando teologia comigo para obter um conhecimento e observar o que é que vai acontecer na sua vida depois de 30 dias. Eu te garanto que você vai se surpreender com o que vai acontecer. Você que está participando do desafio, você não pode esquecer que você precisa fazer algumas coisas para participar. São coisas bem simples. A primeira é ficar atento, porque eu vou falar ao longo desse vídeo aqui 3 palavras-chave que você deve anotar. E aí você vai mandar para mim essas 3 palavras-chave e então eu sei que você assistiu o vídeo todinho. Para participar do desafio, tem que assistir o vídeo desde o início até o final. O link para você mandar as palavras-chave aqui para mim, mostrando que você realmente assistiu todo o vídeo, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você perdeu o vídeo 1, também o link vai estar aqui embaixo na descrição. E aí, além de assistir a aula toda, anotar as palavras-chave, você também deve colocar aqui nos comentários o que é que você aprendeu desta aula, certo? Vamos lá então? Aula de hoje, vamos falar sobre os atributos de Deus e eu trouxe aqui para você, vou colocar aí na tela, um texto muito bacana de um teólogo chamado Ronald Hanko. Ronald Hanko. Eu vou colocar aqui para você, aliás, eu vou citar, eu vou ler e comentando o texto aqui. Papel, caneta, vem comigo. Olha só o que ele diz. A maior fraqueza na igreja hoje é uma falta do conhecimento de Deus. Então, a nossa igreja, a igreja contemporânea, ela tem uma grande fraqueza. Qual que é essa grande fraqueza? Falta de conhecimento de Deus. Não é verdade? Você observa que falta mais conhecimento acerca de Deus por parte do povo de Deus, nas nossas pregações, nos nossos ensinos, nos louvores que nós ouvimos? Pois é. Muitos são como os samaritanos. Essa é a nossa primeira palavra-chave. Anote aí, samaritanos. Muitos são como os samaritanos, de quem Jesus disse. O que Jesus disse acerca dos samaritanos? João, capítulo 4, versículo 44. Vós adorais o que não sabeis. Em João, capítulo 17, versículo 3, nós lemos sobre a importância de conhecer a Deus. Responda para mim, qual é para você a importância de conhecer a Deus? Quão importante é ter o conhecimento de Deus? Porque em João 17, 3, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra da profecia é verdadeira hoje. Qual profecia? Olha só, você conhece esse texto aqui, Oséias capítulo 4, versículo 6. É um texto muito conhecido, mas pouco praticado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, 6. Era do conhecimento de Deus que o povo de Deus precisava quando Oséias falou, proferiu esta profecia. Quando ele profetizou, o que é que o povo estava precisando? Vou destacar aqui. O povo estava precisando do conhecimento de Deus. O versículo 1 deixa isso ainda mais claro. Lá em Oséias 4, né, a gente leu o versículo 6. Agora veja o versículo 1. Diz o seguinte, na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Pessoal,
Será que isso é verdade nos nossos dias de hoje? Olha aqui para mim. Será que hoje nós vivemos dias semelhantes a esses, onde falta conhecimento de Deus? Nos dias de Oséias, a igreja da época estava deixando de lado o conhecimento de Deus. Os sacerdotes da época estavam abandonando o conhecimento de Deus. Os líderes da época estavam rejeitando o conhecimento de Deus. Tinham se esquecido da lei de Deus. E então Deus os ameaça. Deus os ameaça e diz assim: olha, eu vou esquecer seus filhos também. Vocês estão se esquecendo de mim, eu vou me esquecer dos seus filhos. E tornar a honra deles em vergonha. Isso está no versículo 6 e no versículo 7. Se ao menos a igreja de hoje ouvisse essa palavra de Deus e visse que Deus está trazendo esses julgamentos sobre ela também, a igreja certamente seria curada. A igreja contemporânea, a igreja do século 21, ela tem se esquecido da importância de conhecer a Deus. E aí, pessoal, olha que interessante isso que eu vou te falar. Lembrando aqui que você que vai ficar aqui comigo até o final, eu vou falar para você como você vai poder ter acesso a esse PDF completo aqui, tá bom? O que são os atributos de Deus? Primeira coisa, nós precisamos entender que Deus é os seus atributos. Os atributos de Deus não é algo adicionado em Deus. Não é algo que foi colocado em Deus depois do tempo. Não, Deus é os seus atributos. Sem os seus atributos, Deus não seria Deus. Deus é os seus atributos, como diz o Dr. John Piper. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer os atributos de Deus. Professor, como que eu posso conhecer Deus a fundo? Estude na Bíblia acerca dos atributos de Deus. Porque o que são os atributos de Deus? São características essenciais de Deus. Ou seja, são características da essência de Deus. É aquilo que Deus é. Assim como nós temos atributos, embora em Deus de alguma forma seja diferente, né? Mas assim, só para você entender, a grosso modo falando, assim como nós temos atributos físicos que permitem as pessoas nos identificar, nos conhecer, né? Olhar aquele ali com o olho assim, com o rosto assim, com o cabelo assim, com o nariz assim, aquele ali é fulano. Da mesma forma, olhando para os atributos de Deus, nós o conhecemos e reconhecemos. Olha aqui, vou colocar o texto aqui de novo para você, observe isso. Ó, atributos são características pessoais. Então tá aqui uma definição para atributos. Características pessoais. Tais como cor dos olhos. Não são características da pessoa, a cor dos olhos? Tipo de personalidade. Tem gente que é fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico. Tem gente que é nervosa, tem gente que é mais calma. Tem gente que é apressada, tem gente que não tem pressa para nada, não é? Tem pessoas que estouram rápido, mas depois abraça. Tem gente que não fica nervoso à toa, mas guarda rancor no coração. Tem um monte de tipo de personalidades, né? Então, os atributos de Deus são a sua. Olha aí, anote, viu? Anote isso. Vamos ver aqui alguns dos atributos de Deus, então. Olha aqui, unidade, tá? Deus é um ser uno. Deus não é composto de várias partes. Nós temos parte material, parte imaterial. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Jesus é Deus se fazendo carne, né? Em Jesus, Deus se faz carne, se encarna, se torna carne. Mas Deus, falando de Deus, de modo geral, Deus, ele é espírito. Jesus se fez carne, mas até então, Jesus como Deus é espírito.
é um ser apenas. Apesar dele ser trino, de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo, não são três deuses, é apenas um Deus, é uma unidade. A própria Trindade é uma unidade. Outro atributo de Deus, anote também, espiritualidade. Como disse a você, a Bíblia diz, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é um ser material. Às vezes as pessoas constituem um ídolo, né? Que elas querem tocar, que elas querem pegar matéria. Mas Deus não é material, não dá para pegar Deus, não dá para tocar em Deus, não dá para ver Deus, porque uma das características dele aí, dos seus atributos, é a sua espiritualidade. Também um dos atributos de Deus é a sua soberania. Ele manda em tudo, em todos, faz, desfaz, pega o que está em cima, põe embaixo, o que está embaixo, põe em cima, mistura, bagunça de novo, faz do jeito que ele quer. Ele é soberano. Como diz o Salmo 115:3, não é? Deus está em cima e faz tudo como lhe agrada, como lhe apraz. Ele é absolutamente soberano. Ele é o único ser que tem soberania absoluta para fazer exatamente aquilo que ele quiser. O outro atributo de Deus é a sua graça, que você sabe, né? Graça, a definição mais conhecida é favor imerecido que não pode ser retribuído, né? Bondade. Deus é bom e isso faz parte da essência de Deus. Não é que Deus tornou-se bom com o passar do tempo. Não é que um dia Deus foi ruim e se tornou bom. Não é que Deus era bom e amanhã ele será mais bondoso ainda. Não. Deus, ele sempre foi bom. Sempre foi bom e no nível máximo de bondade que possa existir. Porque se eu disser que Deus pode se tornar melhor, então ele não era tão bom como ele poderia ser, ele não era perfeito, mas Deus sempre foi bom no nível máximo possível de bondade, não é? Então, esses e todas as outras palavras que são usadas na Escritura, aqui são exemplos, né? Unidade, espiritualidade, soberania, bondade, graça, todas as palavras que você encontra na Escritura que nos dizem quem Deus é, todas essas palavras são consideradas, são chamadas atributos de Deus, tá? Então, os atributos de Deus, podemos dizer que são todas as palavras usadas na Bíblia para nos dizer quem Deus é. Por isso, olha aqui para mim, por isso eu falei para você que se você quer conhecer a Deus, você precisa estudar os atributos de Deus, porque são eles que apontam para quem Deus é, tá bom? Avançando aí, nós nunca devemos pensar que os atributos de Deus são apenas uma questão de debate e discussão teológica. Tem gente que pensa isso, esse negócio de estudar atributo de Deus, não quero saber disso daí não, preciso de teologia não. Você já ouviu alguém falar assim? Infelizmente, eu já ouvi pessoas falarem, eu não preciso de teologia, o que eu preciso é de joelhologia. Como se uma coisa aniquilasse a outra. Você precisa de joelho no chão, e você precisa de conhecimento também, conhecimento de Deus, não é? Então, a gente não deve pensar que estudar os atributos de Deus é um debate bobo da teologia, que você não precisa estudar não, sabe? Porque conhecer os atributos de Deus é algo que é essencial para você, é algo que é vital, é algo que é de suma importância. A Escritura mostra isso pelas diferentes palavras que ela usa para descrever os atributos de Deus. Quer ver? Vem comigo, olha aqui. No Salmo 85:9, a Bíblia fala dos atributos de Deus como suas maravilhas, certo? Suas maravilhas. Deixa eu destacar aqui também. Não é esse. Espera aí. Agora sim. Seus atributos, em outras palavras, nos revela quão grande e maravilhoso Deus é. Então, quando você lê o Salmo 89:5, que fala dos atributos de Deus como sendo suas maravilhas, isso mostra para nós que Deus é maravilhoso, que Deus é grande e nos faz permanecer diante dele com a seguinte posição. Qual é a posição que nós nos encontramos quando nós observamos as maravilhas de Deus?
Quando nós observamos as maravilhas de Deus, nós nos encontramos diante de Deus. Deixa eu destacar aqui. Em atitude de admiração. Sabe aquilo que faz você cair o queixo? Olha aqui para mim. Sabe aquilo que faz você cair o queixo? Não sei o que é. Eu tenho coisas para as quais eu olho e eu fico admirado. Eu falo, o que é isso? Uau, que incrível! Não é? Homens, por exemplo, facilmente se fascinam com carros. E aí passa um carro lindo, um Jaguar, um carro maravilhoso. Passa lá um Camaro, um carro esportivo, uma Ferrari. E o homem faz assim, Mulheres muitas vezes se espantam, se admiram com roupas, com calçados, com bolsas. Mulheres olham e falam, que bolsa linda. E fica olhando para a vitrine. E se o cartão estiver na mão dela, ela gasta tudo. Não é? Esse assombro, ou melhor, essa admiração, se você é capaz de se admirar com coisas terrenas, a gente olha às vezes para a natureza e fala, que pôr do sol maravilhoso, que coisa linda, que cachoeira maravilhosa. Se a gente consegue admirar a natureza das coisas que Deus criou, quanto mais nós não devemos admirar o próprio Deus através dos seus atributos. Então, observar os atributos de Deus deve nos levar à admiração e ao assombro. Como meu Deus é maravilhoso, como Deus é grande, Senhor, como tu és maravilhoso. Isso é o que produz em nós o entendimento dos atributos de Deus, o entendimento de quem Deus é pela revelação dos seus atributos, ok? No Salmo 78, 4, verso 4, vou destacar aqui também para você. Gente, segunda palavra-chave, maravilhas, tá? Essa aqui é a nossa segunda palavra-chave. E eu já vou falar a terceira aqui para você que está comigo até o final. O Salmo 78, 4 chama os atributos de Deus de os seus louvores. Olhe lá depois, viu? Como assim os seus louvores? Bom, a partir dessa palavra, a gente entende a razão para a revelação dos atributos de Deus. Olha aqui para mim. Por que é que Deus revela os seus atributos? Por que é? Deus revela os seus atributos para que nós possamos louvá-lo. Deus revela os seus atributos para que nós possamos adorá-lo. Então, quando Deus revela os seus atributos, além de ser tomado por assombro e por admiração, além disso, nós também somos quedados. Nós caímos prostrados diante da grandeza, da beleza e da santidade de Deus e o adoramos, falamos, Senhor, tu és tão grandioso, tão maravilhoso, quão grande és tu, qual grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, qual grande és tu. Quando o Salmo 78, 4 nos diz isto, não é? Que os atributos de Deus são os seus louvores, quer dizer então que Deus se revela por meio dos seus atributos para que nós possamos adorá-lo. Se a igreja hoje não honra a Deus como deveria, isso é somente porque ela não o conhece como deveria. Então você que está assistindo esse vídeo aqui, deixa eu colocar a tela aqui em mim. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você tem uma missão. Eu quero encorajar você a estudar sobre os atributos de Deus. Eu quero encorajar você a conhecer mais sobre os atributos de Deus. E se você quiser, eu posso gravar outros vídeos desse desafio nosso, dessa série de vídeos, falando mais sobre os atributos de Deus. É só você colocar aqui no comentário. Fala assim, professor, comente mais sobre os atributos de Deus. Se você quiser algum atributo específico, eu posso comentar sobre ele. Coloca aqui no comentário. Porque você que está vendo esse vídeo, eu quero encorajar você a estudar e a conhecer os atributos de Deus. E quando você estudar e conhecer os atributos de Deus, você vai pregar esses atributos, você vai falar desses atributos, e aí você vai estar permitindo que a igreja de Deus honre mais a Deus por meio desse conhecimento que hoje nós quase não vemos ser falado, explicado, pregado, ensinado, cantado nos nossos louvores atuais, tá bom?
Então, vou falar aqui para você também a nossa terceira palavra-chave. Eu acho que ainda não falei não, né? Se eu tiver falado, ignore. Mas se eu não falei ainda, a nossa terceira palavra-chave é exatamente... Opa, peraí. É louvor. Tá bom? Louvor. A nossa terceira palavra-chave. E aí esse PDF vai estar disponível para você que veio aqui comigo até o final. Eu vou deixar aqui o link para você que não está no grupo. Eu vou disponibilizar esse PDF lá no nosso grupo, tá bom? Isso tudo que eu falei aqui, que você está vendo escrito aí, vai estar disponível para você lá no nosso grupo, o grupo do desafio, tá bom? O link vai estar aqui embaixo para você. O Salmo 78 também diz que é por meio do conhecimento dos atributos de Deus que as gerações vindouras colocarão sua esperança em Deus. Olha como é importante você conhecer e proclamar os atributos de Deus. Porque o Salmo diz, não é? Versículo 4, 5, 6, 7 e 8, versos do 4 ao 8 do Salmo 78, que nós temos que pregar, expor, ensinar os atributos de Deus para que as próximas gerações conheçam a Deus também, coloquem nele a sua esperança, não se esqueçam das suas obras, mas guardem os seus mandamentos. Que Deus possa conceder essas gerações à igreja, uma geração que conhece Deus, que conhece os atributos de Deus, que se relaciona com Deus e com a sua palavra, de modo que Deus seja glorificado. Ok? Muito bem, então você que ficou aqui comigo até o final, já sabe, manda para mim aí as palavras-chave, tá bom? Lá para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, esse segundo vídeo do nosso desafio. Comente aí aquilo que você aprendeu, coloque aqui embaixo nos comentários, compartilhe esse vídeo com mais alguém também. Mande esse vídeo para mais alguém que você sabe que precisa ouvir e aprender isso que nós falamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou indo nessa, mas amanhã eu estou de volta. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal, ative todas as notificações para você não perder todos os vídeos que nós vamos postar aqui. Serão 30 vídeos estudando e conhecendo mais acerca de Deus, os seus atributos, acerca da palavra de Deus, acerca da teologia. Vem comigo, que Deus abençoe a sua vida. Eu fui nessa e até a próxima. Tchau, tchau.